O que será que aconteceu com a S Brasil que desabou mais de 20% em apenas um dia? E o Banco Máxima, será que ele pode quebrar? É sobre esses assuntos e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E começando pelo primeiro assunto desse vídeo, Banco Master, antigo Banco Máxima. Eu lembro que quando a taxa Selic no Brasil estava ali em 2 a 3% ao ano, esse banco oferecia títulos pré-fixados, assim, de prazos extremamente longos, se você considerar a época, vencimento 2028, por exemplo, 13% ao ano. E aí, era algo extremamente atrativo. Você tinha ali poupança rendendo 1, alguma coisa, renda fixa rendendo 3, 4, 5%, então era algo muito atrativo. E continua sendo assim, porque a gente tem hoje um cenário onde a Selic está em 10,75% ao ano e o Banco Master continua oferecendo taxas elevadíssimas. Você deveria desconfiar disso, isso já é um primeiro ponto. É por isso que, tem o FGC, mas o FGC não é capaz de indenizar uma quebradeira generalizada de instituições financeiras. Então você deveria ter cuidado. Quer colocar um pouquinho de dinheiro em um CDB do Banco Máxima, do Banco Master? Não tem problema, mas pouco dinheiro. Não vai sair concentrando porque a taxa é alta, porque se a taxa é alta, o risco é alto. E aí, eles têm aqui CDB de 140% de CDI e já começaram algumas polêmicas. Saiu aí uma suposta fake news de que a Ágora, que é a corretora do Bradesco, estaria banindo os CDBs do Banco Máxima, Banco Master, justamente para manter uma boa reputação na corretora. Mas depois disso, o Banco Master veio e negou a situação, dizendo que os títulos do banco continuam sendo distribuídos na Ágora. E aí você poderia me perguntar, Luan, por que o Banco Master oferece taxas tão elevadas assim? Primeiro que o rating do banco é mais baixo do que instituições financeiras aí mais conhecidas. Então o risco já é maior aqui. Segundo, que ele é um banco extremamente alavancado em precatórios. Mais de 60% do portfólio desse banco são investimentos em precatórios. E aí, você tem um cenário de alta imprevisibilidade de quando você vai receber esses recursos. Só que, diante disso, o banco consegue rentabilidades bem altas na operação. Só que tem imprevisibilidade do recebimento, dos prazos. Então, esse tipo de dinâmica faz o banco ser mais arriscado, mais alavancado, ser mais arrojado. Por isso, de novo, repito, quer colocar um pouquinho de dinheiro nesses CDBs do Banco Master? Tudo bem, mas pouco dinheiro. Não sai colocando, vou colocar 250 mil que é o FGC, já está errado por aí, porque 250 mil é o máximo. Vou colocar 200 mil. Cuidado, eu colocaria menos, a metade disso, para você ter gordura aí e ter a garantia do FGC de forma plena, caso dê algum problema nesse banco. Continuando aqui, o STF ele rejeitou, ainda bem, alguma notícia boa aqui no Brasil, rejeitou cobrança de imposto de renda na doação, quando essa doação é um adiantamento de herança. Deixa eu te explicar uma coisa. Em direito de sucessão, na parte de herança aqui do direito, você tem um negocinho chamado adiantamento de legítima, adiantamento de herança. Que é o quê? Que é quando um pai, uma mãe, que tem um patrimônio ali que vai ser herdado pelos seus filhos, ele pode fazer o seguinte, ele pode vir e doar o seu bem, o seu imóvel, por exemplo, para um de seus filhos ou para todos eles, adiantando a herança, para não precisar passar por inventário, por exemplo, que já vai passar diretamente para o nome dos seus herdeiros. Ainda não são herdeiros porque o pai ou a mãe ainda está vivo, mas é um adiantamento dessa herança. E aí o que se discutiu aqui nesse processo foi o seguinte, olha, você está doando esse bem para o seu herdeiro, futuro herdeiro. Mas me diz uma coisa, não teve valorização desse bem? Você está com ganho de capital. Porque o seu custo de aquisição é de 100 mil reais no imóvel. Esse imóvel agora vale 500 mil reais. E você está doando esse imóvel. Aí a União, governo federal, estaria sustentando o seguinte, olha, no momento em que eu estou doando o imóvel para o meu herdeiro, nesse caso, tem aí um ganho de capital que precisa ser pago para a União, porque eu estou transferindo esse bem, está havendo uma transferência. E aí, felizmente, o ministro Flávio Dino negou a situação, falou que é inconstitucional, dizendo que não faria o menor sentido isso, porque já tem o ITCMD, que é o imposto que é cobrado na doação, e não haveria previsão constitucional para uma situação dessa. Até porque o imposto de renda ele é cobrado quando há efetivo acréscimo patrimonial naquele que recebeu a renda. E no caso aí seria o ganho de capital. Mas nesse caso eu te pergunto, houve a realização de um ganho de capital? Eu fiz a doação, teve a transferência para o meu herdeiro.
mas eu não tive ganho de capital nenhum. Então, pelo menos o STF aqui barrou esse grande absurdo tributário que o governo estava tentando executar. E veja que quando eu falo governo, eu estou me referindo ao poder executivo. Aqui o STF é poder judiciário, por isso a importância de ter ali poderes que sejam harmônicos entre si, para que haja esse controle, ok? Pelo menos aqui uma vitória. E outra, olha só, nesse caso aqui, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal cogitou, no âmbito da Justiça do Trabalho, cogitou fazer o empregado pagar os impostos que ele não pagou porque ele aceitou fechar um contrato como pessoa jurídica. Deixa eu te explicar uma coisa. Com a modernização das relações de trabalho, a contratação em regime seletista, que é um regime da década de 40, essa contratação no Brasil, por mais que seja legalmente obrigatória, tem sido abandonada na prática, seja por conta da informalidade, seja por conta justamente da flexibilização das relações trabalhistas. Houve um avanço e aí por conta disso, para reduzir custos trabalhistas, custos tributários, as empresas acabam propondo esse tipo de contratação. Diz o seguinte, olha, você tem uma pessoa jurídica, então eu quero te contratar como um prestador de serviço. Você aceita? Você assina esse contrato e aceita ser meu prestador de serviço? E aí, claro, o funcionário ali, que não é tecnicamente funcionário, mas prestador de serviço, ele aceita, fecha o contrato, assina, ok? E ele passa, então, a pagar imposto na condição de prestador de serviço. Então, muito provavelmente, ele vai estar no Simples Nacional e nessa condição ele vai pagar um imposto sobre o faturamento. E o faturamento é o valor que ele recebe ali a título de salário. Não é tecnicamente salário, porque não tem relação de emprego, mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, esse valor é o faturamento e aí incide uma alíquota que está prevista na tabela da Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, e essa alíquota vai ficar ali entre 10% a 15% no máximo. Então, veja, na prática, você vai pagar uma carga tributária efetiva próxima de 10%, 10% de imposto. Agora, vamos supor que você esteja na condição de pessoa física. Nesse caso, a sua alíquota poderia chegar a 27,5%, que é o imposto de renda da pessoa física no Brasil. Que inclusive o Lula, ele diz que quer tributar o super rico, que ganha 1 milhão por ano, para gerar uma isenção maior nessa tabela. Por quê? Porque hoje, se você ganha ali na faixa de 4 mil e pouco, você já paga o imposto de renda de 27,5%. Então é complicado aqui no Brasil. Então você ganha menos que $1.000 e já paga essa cacetada de imposto. É assim que funciona no Brasil. E é por isso que o empregado, o prestador de serviço, está indo para esse caminho da pejotização, ou seja, a contratação via PJ, pessoa jurídica. E aí então você aceita, assina o contrato, só que lá no final, quando ocorre uma demissão, você fica puto, entra na Justiça do Trabalho e fala, não, teve relação de emprego, porque os requisitos da relação de trabalho, principalmente subordinação jurídica, estavam presentes. Tinha controle de horário, tinha cobrança, tinha uma série de coisas. Então eu era um subordinado, juridicamente falando, e por isso tinha uma relação de emprego que era as verbas trabalhistas, por exemplo, férias que não foram pagas, 13º, FGTS e etc. E aí ganha o processo trabalhista, consegue comprovar esses requisitos. E aí nessa situação, ele tem direito a receber da empresa toda essa verba retroativa durante a relação de trabalho e respeitado o prazo de prescrição. Só que daí na prática até então, o que acontecia? O empregado, ele tinha direito a receber toda essa grana retroativa, mas ele não pagava imposto como se fosse pessoa física. Ele só tinha o bônus, só recebia a grana, e aí nos acordos trabalhistas ali se faz como se fosse verba indenizatória, o juiz da Justiça do Trabalho aceita para facilitar a resolução do conflito, e aí fica por isso mesmo, não paga o imposto pessoa física. O que o STF falou aqui? Olha, a gente vai acabar com essa fraude aqui. A Justiça do Trabalho está aceitando, a gente não vai aceitar. Você quer receber como empregado retroativo? Beleza, então agora você vai pagar imposto como pessoa física. Vai incidir os 27,5%. Agora você imagina a quantidade de ação trabalhista se essa moda pega, se essa decisão do STF realmente se tornar um entendimento dominante na Suprema Corte. Imagina só a quantidade de demandas trabalhistas que irão reduzir. E por mais que eu seja contra impostos, aqui é uma medida que basicamente é uma medida de coerência. Se eu estou entrando na Justiça do Trabalho querendo recebimento de verbas na condição de empregado e consigo comprovar, então eu tenho que assumir o ônus disso de pagar imposto na condição de pessoa física, porque era isso que eu deveria ter pago se eu realmente tivesse sido contratado lá atrás como pessoa física. Precisamos ser coerentes. Então olha só, tivemos aqui duas decisões do STF
no âmbito tributário que são razoáveis. E o último assunto que vamos tratar aqui é a respeito da AS Brasil, desabou 23,54% em apenas um dia. E o que é mais curioso é que essa queda toda ocorreu na véspera do dia final em que o acionista de AS Brasil tem direito a optar pela opção 3, que é o recebimento da integralidade do valor que ele tem ali investido em AS Brasil, e ele tem direito a receber tudo isso em dinheiro na sua conta. Por quê? Porque teve ali a incorporação da AS Brasil pela Auren. Deixa eu relembrar aqui para vocês. Segundo essa tabelinha aqui, que está disponível em fato relevante tanto da Auren Energia quanto da AS Brasil, após essa incorporação de negócios, o que aconteceu? Tivemos 3 opções. O prazo limite para as opções seria o dia 29 de outubro. A partir do dia 30 já não teria mais como fazer isso. Dia 31 seria o encerramento da operação. No dia 5, as novas ações de Auren passariam a ser negociadas e no dia 8 haveria o recebimento na conta dos valores referentes à opção 3 e parcialmente da opção 2, porque aqui eu estou recebendo metade em dinheiro e metade em ações de AS Brasil. Mas olha só que doideira. Segundo a opção 1, o que eu receberia? Para cada ação de AS Brasil, eu receberia 0,67 ação de Auren. Isso significa aqui que a relação de troca seria de quase 75%, porque seria mais 1,18 por ação nos 10% da posição total. Eu não vou entrar em maiores detalhes técnicos aqui a respeito dessa situação, que ela já foi exaustivamente tratada em vídeos anteriores, mas em resumo, basicamente, essa relação diz pra gente o seguinte, que uma ação de AS Brasil valeria 75% aproximadamente o valor justo da Auren Energia. Só que aí tem um detalhe. Quanto que tá valendo a Auren? Na Bolsa de Valores, 10,40. E a AS Brasil foi para 8,80. Mas ela estava valendo, pessoal, antes dessa queda toda, aqui a casinha dos 11,40, 11,70. Por quê? Porque na opção 3, e a data final dia 29, você conseguiria vender para a Auren a 11,84 por ação. Então olha só, isso aqui é um dinheiro garantido, 11,84, desde que você fosse dono das ações até o dia 29. E para ser dono das ações, você teria que ter comprado até o dia 27, por conta do D+2, que é a liquidação física e financeira das ações na B3. E aí você vai notar o seguinte, que se eu tenho 11,84, que seria o valor justo da AS Brasil, e eu aplico uma taxa de 75%, eu chegaria a 8,88, que foi mais ou menos o valor de fechamento aqui de AS Brasil após toda essa queda. Por que eu apliquei esse 75%? Porque haveria uma diferença de 75%, segundo ali a combinação de negócios entre Auren e AS Brasil. Logo, eu estou te dizendo que a Auren deveria valer 25% a mais que a AS Brasil, que na precificação deles é 11,84. Então, pessoal, 11,84 vezes 1,25, isso quer dizer para a gente que a Auren foi precificada em 14,80, quase R$15 por ação, e a ação vale 10,41, com um valor patrimonial aqui de 12,32. Logo, houve uma sobreprecificação, com todo respeito, da Auren Energia. Isso vai lesar os investidores que não fizeram opção até o dia 29 ou que optaram pelas opções 1 e 2. E se você não fez nenhuma opção, automaticamente vai para a opção 1, que vai gerar toda essa lesão, como se você tivesse uma Auren negociada a 14,80, sendo que na Bolsa de Valores, quanto que ela está valendo? 10,40. Eles simplesmente estão supondo que após a combinação de negócios, a partir do dia 5, a Auren vai passar a ser negociada lá nos 14, 15 reais. Olha só que coisa maluca. Por isso você deveria ter optado pela opção 3 o quanto antes. E eu sempre falei isso aqui para vocês no canal enquanto durou todo esse rolo Auren Energia AS Brasil. E é claro que se você teve o quê? Ganho de capital aqui nos anos de 84, porque às vezes você tem o quê? Eu tenho um preço médio de 10, vou ter um ganho de capital de 1,84 por ação. Nesse caso, se superar 20 mil reais de volume negociado, e vai ser negociado porque você vai estar vendendo para a Auren na prática, nesse caso, me diz uma coisa, Luan, eu tenho que pagar imposto de renda? Como que eu calculo tudo isso? Tenho que pagar, mas nessa parte de imposto de renda da Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários, existe uma solução para você, que é o aplicativo da Grana, que é um aplicativo indicado pela B3 e por meio dele você vai conseguir resolver todo esse problema de imposto de renda da Bolsa de Valores em poucos cliques, é tudo automatizado. Então se você tiver ganho de capital aqui, você não vai precisar se preocupar com a apuração desse lucro e emissão da DARF.
o aplicativo vai fazer tudo isso para você. E o melhor, começaremos agora a Black November. Então é a grande oportunidade de você garantir o grana com 33% de desconto usando o cupom BLACK na sua assinatura. O link para baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí você garante esse aplicativo para um ano inteiro e aí no ano que vem você já vai ter garantido esse desconto e vai resolver o problema da bolsa de valores em menos de 5 minutos por meio do Mais Grana, que abrange tanto o IR mensal, demais ferramentas e a declaração pré-preenchida que você faz em menos de 5 minutos. Na prática, esses 33% vão significar uma economia de R$ 120, então aproveite, porque isso é por tempo limitado. De novo, link aqui embaixo. Mas e aí, o que você achou dessa situação envolvendo a AS Brasil? Eu achei bastante curiosa toda essa queda na prévia, sendo que você poderia garantir 11,84 por ação, mas aconteceu. Foi algo que realmente surpreendeu. Já teve gente até falando, foi o Barsi vendendo as ações. Talvez nem seja isso. Foi algo que realmente às vezes você não consegue explicar na prática. O mercado financeiro no curto prazo é maluco mesmo. Então o foco tem que ser no longo prazo, porque esse tipo de situação pode inclusive te despertar uma ganância que não é nada saudável e fazer você cometer sardinhagens no mercado. Fui!